A Marta falou sobre o câncer de mama, mas a sua história não terminou ali. Veio um outro, né, Marta, para testar a tua fibra, para novamente te pôr à prova, né? E nesse câncer de mama que eu tive, eu ganhei muitos livros. E um livro assim, Violetas na Janela. Tem vários, né? Uhum. E esse senhor me deu esse livro e ele disse para mim, isso é uma preparação. E eu li várias vezes esse livro, que eu não sou de ler, né? Ou não é. Não era? Exatamente. E daí eu fui me preparando a família, comecei a me desligar mais dos filhos, me desligar do marido, por causa que eu sempre pensava assim, uma pessoa sem seio, eu estava sempre doente, o que o meu marido ia querer comigo, e assim eu me sentia lá embaixo. E eu fui me preparando, e nesse longo desses anos, eu me preparei sim. Deus me mandou um câncer de estômago. Veio esse câncer de estômago, me tratei com o doutor, fui muito bem tratada, nota 10. Operei em Passo Fundo, tirei todo o estômago, fez com que a minha fé, o meu amor pela família, crescesse mais ainda. Aí eu vi que eu não ia morrer. Aí tu desistiu de preparar a tua família. Desisti de preparar a minha família. Depois de muitos anos eu consegui abraçar os meus filhos e eles me abraçarem, que não era mais o meu costume. Uhum. Eu consegui dormir com meu marido e colocar a mão nele, que não era mais o meu costume. Eu gostava que eles me perdessem, mas que não sentissem saudades. E nem os meus amigos. E os meus amigos, a minha família foi que me fez estar aqui até hoje. Dona Neuza, nessa sua vasta experiência de contato com pessoas que, como a Marta, superaram, né? Encontraram na família, nos filhos, agiram às vezes de forma contraditória, né? Como a própria Marta colocou. Primeiro ela quis afastar a família para que a família não sofresse. Aí depois ela foi buscar a mesma força na própria família. Como é que a senhora vê isso? A própria espiritualidade da pessoa, a Marta também falou em Deus, né? Não vamos falar em religião, e sim em religiosidade, né? Espiritualidade. É o que nós temos assistido muito na televisão, até palestras com médicos, até com cientistas, né? Que estão ligando muito a ciência com a espiritualidade. E no caso do câncer, muito mais, porque essas fases, porque a Marta passou, é muito comum, né, doutor? Uma hora a pessoa fica animada, outra hora não. Agora, uma coisa importantíssima que todas falam é o apoio da família, né? O apoio da família em primeiro lugar e dos amigos. E quanto à espiritualidade, esses cientistas e médicos que têm dito na televisão, diz que atualmente eles estão dando muito mais valor à espiritualidade que até então não se dava, né? Então eles falam o seguinte, que a pessoa que reza, ou aquela pessoa que tem muita gente rezando por ela, não vai dizer que seja o motivo de cura, mas a forma da pessoa enfrentar, né, o problema se torna muito mais amena, né? Fica muito mais fácil da pessoa enfrentar o problema. É isso que a gente tem ouvido muito. E foi isso que tu tiveste nesse tempo, né, Marta? Isso. Inclusive, ali numa cidadezinha perto de Protásio, um vendedor fez uma missa numa capela que ele tem, e ele reuniu de manhã até de noite 120 pessoas para rezar por mim o dia que eu tirei o estômago. Então, assim, me fez amar mais os outros, amar mais a família e me amar mais. Me amar mais, ajudar. E assim é o que eu estou fazendo. E assim o importante, eu acho que é viver. Tu optaste por valorizar e te valorizar, né? O importante é viver, que eu acho assim que se a gente não passar por isso, não dá o valor para a vida. Para mim, qualquer coisa tem valor. Por exemplo, eu valorizo tudo.
A vida, tudo, você não sei explicar. Eu sei que eu mudei. Eu não sou mais a mesma. Então eu acho que meu primeiro câncer eu tinha que ter tido, se não era tão sofrido, 20 anos antes, para ser a pessoa que eu sou hoje. E assim, o estômago não foi nada fácil, viu? Foi mais difícil que eu de mama. Doutor Rodrigo, a ciência sem a religião sem a ciência, vamos juntar tudo, né? Certamente. Qual é a visão médica do câncer em geral hoje? Certo, assim, eu acho que, antes de mais nada, assim, ponderar uma coisa que a Marta falou, uma paciente muito querida, ela falou uma coisa aqui que acho que deve ilustrar muito bem isso, né, para toda a comunidade, todos que assistirem esse programa, é como o câncer, né, ele traz oportunidade para muitas pessoas, tá? Não vou generalizar, mas traz oportunidade para muitas pessoas para enxergarem a vida sobre uma outra óptica, né? A oportunidade de um aprendizado contínuo, né? E é curioso como às vezes nós, seres humanos, precisamos às vezes, de um baque tão grande para poder aprender, né? Mas enfim, é uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu conheço pacientes que também têm essa visão, têm essa visão que a Marta tem, enxergam no diagnóstico de um câncer, no tratamento, na luta, né, nas diversas fases do tratamento, uma oportunidade. Olha, isso é uma oportunidade de crescimento pessoal, individual e familiar. Isso é muito bonito. A questão da fé, isso é importante enfatizar isso. A fé de nenhuma maneira ela é contra a ciência ou a ciência é contra a fé, né? Uma complementa a outra, qualquer coisa que opõe uma coisa à outra vai dar errado. A gente sabe que são tudo aquilo que pode trazer o benefício para o paciente, né? O apoio familiar, a fé, a espiritualidade, né? Além de, obviamente, receber um tratamento adequado, tudo isso vai impactar, né, positivamente no sucesso do tratamento. Nesse sentido, acho que é importante também ressaltar que, assim, um caso, né, que acho que todo mundo conhece, que foi do Marcelo Rezende, acho que serve como um contraponto, talvez, nesse sentido. O Marcelo Rezende, que era apresentador na TV Record, né, e teve um diagnóstico de um câncer de pâncreas, e ele tomou uma medida que eu considero pessoalmente muito radical, né? Ele negou o tratamento convencional, o tratamento de quimioterapia, muito bem estudado, muito bem embasado, que, aliás, é importante ressaltar, não fez mal para ele como se foi divulgado. Uhum. E mesmo que é normal, às vezes a gente tem alguns efeitos colaterais, mas entendo que é sempre possível manejar esses efeitos colaterais, né? Mas no caso dele, ele radicalizou ali, ele parou o tratamento logo no início, né, e era um tratamento vital para o sucesso do tratamento, e o desfecho disso a gente sabe como foi, né? Ele foi estritamente para a fé e abandonou totalmente o tratamento, né? Toda e qualquer outra possibilidade de tratamento. Então isso trouxe um impacto negativo. Eu vejo fé e ciência sempre como aliados. Né? Sempre como aliados, nunca como forças opostas, assim, de nenhuma maneira. E apesar de todos os avanços, né, Dr. Rodrigo, infelizmente ainda não existe um tratamento milagroso, como já aconteceu, de ser divulgado, de que muitas pessoas abandonaram, como tu disseste, o tratamento convencional por uma coisa que não trouxe efeito nenhum, que com o tempo foi demonstrado que não havia efeito nenhum, né? Isso é muito sério, né? As pessoas têm que saberem que elas correm esse risco, que as fontes seguras, assim como no jornalismo, na medicina, também são essenciais, né? Sim. Em relação a esses tratamentos, né, chamados tratamentos milagrosos, a gente sempre tem que olhar isso com muita desconfiança. De tempos em tempos, Dona Neuza certamente testemunhou isso ao longo das décadas aí de cuidado, atenção na Liga de Combate ao Câncer de Nova Prata. De tempos em tempos surge uma erva, um chá, uma semente, uma cartilagem de tubarão, alguma coisa seja nacional ou importada que surge como uma receita milagrosa, né? Mais recentemente a gente teve a questão da pílula do câncer, né? Que são vendidas como uma verdadeira panaceia, né? O que vem a ser panaceia, né? Como se fosse um remédio, realmente uma substância que resolvesse todos os males, né?
Isso aí vem da mitologia grega, né, a panaceia. Né, mas assim, isso ainda existe hoje culturalmente. É importante que as pessoas entendam que câncer não é uma doença. São centenas de doenças diferentes. Que atingem o organismo, isso, né? Exatamente. Por exemplo, para falar só do câncer de mama, a gente, antigamente, há 30 anos atrás, a gente achava que câncer de mama era uma doença. Passou uns 10 anos depois, dividiu-se em duas. Hoje já é possível afirmar, a gente já tem aproximadamente aí de 15 a 20 tipos diferentes de câncer de mama. Isso é muito importante, porque hoje a gente sabe que são doenças diferentes, têm comportamentos diferentes e terão necessariamente tratamentos diferentes. A própria Marta citou isso, né? Normalmente as mulheres chegam a um câncer de mama, ao diagnóstico, né? Por causa de nódulos. Mas no caso da Marta, foi sangramento. Foi sangramento. Então, já as apresentações são sintomas diferentes, né? Os sintomas são muito variados, né? É importante ressaltar, né? Neste mês de Outubro Rosa, 1000 vezes prevenção ao tratamento. É a nossa palavra-chefe, né? É a luta, prevenção e diagnóstico precoce. Né? Porque a mamografia ela dá oportunidade de uma mulher, muitas vezes, a mulher que faz a partir dos 40 anos, anualmente sua mamografia, ela tem a oportunidade de descobrir antes de ter qualquer sintoma, seja sangramento ou mesmo detectar um nódulo no autoexame. Esse é o momento ideal de tratar. Doutor, uma pergunta nisso da mamografia e eu quero que tu me digas se é mito ou verdade. Eu, por exemplo, sou uma mulher que cresci ouvindo as mulheres à minha volta dizendo, não, se tu amamentares durante um período maior do que o convencional, o teu risco de ter câncer de mama é menor. Verdade. É verdade? Isso é verdade. É importante que a gente entenda que isso não anula risco. Não, mas se você, por exemplo, pegar grupos de mulheres, isso é muito bem estudado, isso no mundo inteiro. Grupos de mulheres que amamentam e as que amamentam mais tempo ou mais vezes têm risco relativo menor do que aquelas que, por exemplo, não amamentaram muito pouco. Bom, eu vou fazer propaganda então nessa área, mais um motivo para as mulheres que ainda não tiveram filhos ou que terão, né? No próximo bloco nós vamos falar sobre quais são os casos de maior incidência na nossa região. Só um pouquinho.